O assunto mais comentado nas mídias sociais no momento é a separação do casal Ana Bock e José Alvarenga. Essa separação está causando uma comoção muito grande, afinal de contas eles eram um casal modelo, um casal extremamente bem sucedido, extremamente famoso. Só no YouTube dela já tem mais de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos. E esse casal sempre foi visto como aquele modelo sobre o qual os jovens deveriam basear seus próprios relacionamentos. Era um casal extremamente querido e que nunca deu nenhum tipo de indicativo que poderiam levar ao término. Então, claro que as pessoas ficaram muito magoadas com isso, muito assustadas, afinal de contas, o que poderia ter acontecido e, acima de tudo, quem foi o culpado? Eu acho que essa é a pergunta mais perniciosa que está ocorrendo sobre o relacionamento, principalmente por uma questão importante. Foi o rapaz que pediu a separação. Como sociedade, nós estamos acostumados a ver a digníssima pedindo a separação. E quando ela pede, isso é encarado socialmente como uma forma dela se livrar de uma opressão e se encontrar finalmente e dentro de um relacionamento sobre o qual ela se sentia oprimida, que sufocava emocionalmente e as potencialidades dela. Então, quando uma digníssima se separa, é sempre visto como uma coisa boa, mas quando o homem pede a separação, existem julgamentos extremamente ruins sobre ele. Dizem que ele deve estar traindo, dizem que ele deve ter usado a moça apenas para o sucesso e agora conseguiu o que ele queria, pulou fora. Existe toda uma pressão sobre um duplo padrão pelo qual homens digníssimos são julgados. O homem é sempre visto como o vilão da história. Quando a situação não é bem definida, a sociedade decide que o homem é o culpado e merece sofrer. Isso está causando uma série de ataques injustos contra o rapaz. E por isso nós temos 2 vídeos para analisar hoje. Tanto o lado dela quanto o lado dele. Ambos foram extremamente elegantes, sem troca de ataques. Ao contrário, eu vi uma maturidade muito grande nesse relacionamento. Infelizmente eles acabaram. A gente vai entender o porquê acabamos analisando esses 2 vídeos. A gente vai traçar um perfil psicológico sobre o término. Mas infelizmente a sociedade julga muito errado as pessoas. E esse rapaz precisou vir a público para se defender. Mas vamos assistir esses vídeos. Vamos fazer um perfil psicológico de ambos e entender um pouco mais sobre a psicologia masculina e como ela difere da psicologia das digníssimas. Então fiquem aí, vamos começar, tamo junto. Mas sem mais delongas, vamos assistir o vídeo. É importante que a gente sempre assista os 2 lados. É importante que a gente ouça tanto o que ela tem a dizer quanto o que ele tem a dizer, para que a gente possa fazer um julgamento justo sobre essa questão e não imparcial, e não motivado por emocionalismo. Então vamos assistir isso agora e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes. Desse fatídico dia, as coisas estavam um pouquinho estranhas, assim, entre a gente. Não teve nenhuma briga, nada do tipo. Eu só tava sentindo ele um pouco distante. Essa parte que ela falou sobre sentir ele um pouco distante vai ser muito importante quando a gente estiver analisando o vídeo dele. Então guardem essa informação. Tava bem imersa, assim, nos pensamentos dele. E eu perguntava pra ele, assim, será que a gente pode conversar, né? O que tá acontecendo? Me fala, por favor. Vamos conversar, vamos resolver e tal. E nesse dia a gente foi numa segunda-feira, faz 10 dias, a gente tava voltando da academia e eu falei, olha, por favor, me fala alguma coisa, porque você não tá normal, tipo assim, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa divertida, eu gosto muito da sua companhia, mas de uns tempos pra cá você não tá sendo você mesmo, tipo, você não tá me dando a atenção que você sempre me deu, você não tá sendo do jeito que você sempre foi comigo. E ele falou, olha, que a hora que chegar em casa a gente conversa. Aí chegamos em casa, eu falei, então tá, vamos conversar. Aí ele falou pra mim que já tinha muito tempo que ele não tava feliz, que ele tava tentando levar, mas que ele não tava se encontrando com ele mesmo, que ele não tava feliz. E isso... Esse é outro ponto extremamente importante que a gente vai analisar quando ele também estiver dando a versão dele. Guardem mais essa informação. Assim, às vezes a gente tenta ignorar os sinais, né? Mas assim, desde São Paulo, quando a gente se mudou para São Paulo, eu sentia que alguma coisa não estava certa, sabe? Mas eu pensei que talvez com a mudança aqui para praia, com uma casa com espaço maior, para a gente poder fazer os nossos trabalhos, para poder ter uma vida mais tranquila, eu achei que as coisas iam melhorar.
E melhoraram por um tempo quando a gente se mudou para cá. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas de novo. E eu queria que vocês soubessem que eu sei que muitos casamentos passam por isso, mas com a gente nunca tinha chegado num ponto assim desse. Claro que todo casamento vai ter uma discussão ou outra, mas a gente sempre conseguiu resolver entre nós dois. Mas de uns tempos pra cá eu sentia que ele tava muito fechado assim comigo, não queria mais conversa. Aí nesse dia que ele falou que ele queria terminar, eu sugeri pra ele, olha, a gente tava conversando nessa mesma mesa aqui, frente a frente. Eu falei, vamos fazer uma terapia, né? Vamos procurar ajuda. Eu acho que todos os problemas que a gente tem, a gente consegue resolver conversando. Ofereci para ele, de repente, pra gente fazer uma viagem, para esfriar a cabeça. Enfim, várias alternativas para ver se tentava convencer ele a mudar de ideia. Mas sabe, ele já estava com a cabeça dele decidida. Não tinha muita coisa que eu pudesse fazer. E, gente, eu tô contando isso para vocês realmente porque muita gente tá cobrando, tá uma pressão muito grande e eu queria que vocês soubessem também. Mas, assim, eu não quero que vocês taquem hate nem em mim, nem no José. O José, ele é uma pessoa muito querida. Ele é muito bom. E... ai, que saco. Enfim, nesses quase 12 anos de casamento, ele sempre foi muito bom pra mim. Então, foi uma escolha dele. Ele decidiu sair de casa. Terminamos, sim, o nosso casamento. E ele levou todas as coisas dele. Eu tentei de todas as formas convencer ele a ficar. Não consegui, ele realmente já... Bom, eu acho que a gente não precisa ver muito mais do que isso. O que fica muito claro aqui é que eu acredito com toda a certeza que é uma boa moça, tá? É uma boa digníssima. Não vejo, ao contrário de muitas críticas que nós fazemos aqui por meio de vídeos de react, onde nós vemos um comportamento degenerado em muitas delas. Não, eu acredito realmente que é uma boa moça. Da mesma forma que eu acredito que ele é um ótimo homem. Apenas existiram algumas questões que levaram à separação que vão ser esclarecidas no vídeo dele. Mas não há por que nós criticarmos a moça. Ela realmente tentou manter o casamento. Ela realmente quis manter a relação. Só que por algumas questões que não conseguiram ser conciliadas, que a gente vai ficar vendo agora há pouco, não foi possível. Mas eu acredito no caráter, na idoneidade dela. Mas o cerne desse vídeo vai ser iniciado agora, nesse próximo. Então, vamos ver. E agora vamos assistir a versão dele. É uma versão extremamente necessária para que a gente entenda toda a dinâmica do que levou a esse término. Mais uma vez, eu acredito realmente na inocência desse cara. Não acredito que ele seja uma má pessoa. Pelas atitudes, pela forma que ele fala, transparece uma verdade muito grande de um homem honrado. E eu acredito que ele deve ser julgado de tal forma, com honra. Mas sem mais delongas, vamos assistir aqui. E aqui a gente vai poder fazer alguns comentários muito importantes sobre o que provavelmente levou ao término. E a gente vai entender um pouco mais sobre a psicologia específica masculina. Falar o mínimo possível. Não sei se dentro do seu relacionamento, mas você já deve ter passado por isso com alguém, quando você sempre tem alguns assuntos que sempre geram uma discussão, um atrito, uma briga. E durante todos esses anos aí, a gente teve um assunto que eu nunca conseguia impor a minha opinião, então eu acabei por ficar retraído nesse assunto e nunca mais colocar em pauta, sendo que era uma coisa muito importante para mim. Lembra quando ela fala anteriormente que começou a sentir ele distanciado dela, sentia ele que ele não mais interagia, não estava mais sendo o mesmo homem que ele sempre foi até então? Isso aqui responde pra gente o porquê estava acontecendo. Quando o homem não consegue ter a direção da sua família e decidir os rumos, quando o homem não sente a sua voz atendida, quando o homem não se sente necessário, ele se afasta emocionalmente. Sempre vai ser dessa forma. O homem ele precisa, para poder interagir com a sua família de modo harmônico e feliz, ele precisa ter a sua voz ouvida. O homem é o líder nato e ele precisa ter a primazia nas tomadas de decisão. Cabe ao homem poder falar, não, nós vamos por aqui.
E a digníssima sábia precisa ser consciente o suficiente para entender e falar, então vamos, porque eu sei que você decide os caminhos corretamente, eu sei que você sempre nos levou para os melhores lugares. Só que infelizmente não era isso que estava acontecendo no relacionamento dele. Então isso sempre vai levar o homem ao afastamento. Em todas as famílias é isso que acontece. Quando o homem não se sente necessário, ele se afasta emocionalmente da própria família. Inconscientemente, esse afastamento ele é motivado por uma sensação de vingança. Eu não estou falando que ele queria se vingar. Eu estou dizendo que isso é uma coisa inconsciente que acontece de forma arquetípica com todos os homens. O homem se afasta emocionalmente da relação justamente para que a relação piore, as coisas desmoronem, as pessoas percebam a falta que ele está fazendo e vão até ele pedir que ele retorne. Falam, por favor, precisamos de você. Você estava certo o tempo todo. Volte e nos guie. Aí ele volta feliz e disposto a realizar tudo aquilo que faltava e guiar as pessoas para o sucesso. Existe essa diferença entre homens e digníssimas. Tudo que um homem quer é que a digníssima fale para ele o seguinte: eu estava errada, me desculpe. E ele volta a amá-la da mesma forma de antes, como se nada tivesse acontecido. Uma digníssima não faria isso. Uma digníssima, nós já estudamos aqui, não dá o braço a torcer. Os homens não. O homem pode estar decidido a acabar a relação. Se a digníssima chegar para ele e falar, eu estava errada, eu vejo isso agora, preciso de você, ele volta na mesma hora, como se nada tivesse acontecido. Nós vemos alguns ecos dessa psicologia masculina na Ilíada. Os gregos eram especialistas em apresentar, por meio de suas histórias, lições morais extremamente importantes sobre a psique masculina. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico disso na Guerra de Troia. No momento em que Aquiles vence várias batalhas na Guerra de Troia, ele consegue o que ele chama de despojo, né? Ele consegue tanto riquezas, quanto ele consegue uma digníssima, que seria a partir daquele momento a sua consorte. Ele escolheu ela para ser o prêmio dele. Só que Agamenon, que era o rei dos reis, o rei de toda a comitiva grega que estava lá combatendo os troianos, decide, para ofender Aquiles, tomar a digníssima dele para ele mesmo. Toma de Aquiles e pega para ele, para Agamenon. Isso faz Aquiles se sentir tão ultrajado que a forma de Aquiles se vingar é não participar mais da batalha e nem deixar que seus soldados participem da batalha. Aquiles faz isso porque ele tinha uma certeza. Se ele não estivesse na batalha, os gregos começariam a perder. E muitos perderiam até mesmo a sua vida. E eles seriam forçados, Agamenon seria forçado a reconhecer que Aquiles era valioso e devolver aquilo que ele tomou e se arrepender e voltar a honrar Aquiles como Aquiles gostaria. Perceba o que está acontecendo. Quando o homem se sente ultrajado e quando o homem não se sente honrado como ele sabe que merece, ele está disposto a se afastar de tal forma para que todas as situações piorem sem a presença dele e tudo dê errado. Aquiles estava disposto até mesmo a permitir que seus concidadãos perdessem a vida, mas que isso forçasse a todos a verem a importância dele e o honrassem. Essa é a psicologia natural masculina. O homem se afasta para que tudo dê errado sem ele e ele volte a ser honrado. Só que, infelizmente, nem sempre ele recebe a honra e as coisas acabam indo para o pior estado possível e desmoronam sem ele. Mas vamos voltar agora a continuar ouvindo, que isso é muito importante, tá? E aí, essa foi, acho que, a causa raiz. E por causa disso, eu fui ficando fechado em outros aspectos da minha vida também, com outras coisas. E a Ana comentou, né, que eu estava um pouco mais fechado e tal. E acabou que com isso eu fui perdendo um pouquinho do meu ser interior, assim, sabe? Então, é isso que eu posso dizer, tá bom? Vocês... Vamos continuar agora, tem uma outra parte que é muito importante. A gente vai pular alguns minutos e voltar aqui. Vamos continuar, e essa outra parte que é essencial para que a gente entenda mais do que levou tudo ao término. A outra teoria da conspiração é que eu me aproveitei da Ana para me alavancar na vida e agora que eu tenho sucesso, eu me separei dela. Que absurdo isso. Dizer isso machuca profundamente o homem, sabe? Essa injustiça que está sendo feita com o rapaz, essa tentativa de destruir a vida dele, machuca demais o homem. E ele não merece isso. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas foi por pressão, tá bom? Então, segue a linha de raciocínio aí. O primeiro aniversário da Ana, que a gente passou juntos,
ela sempre me falou que queria ser youtuber. O primeiro presente que eu dei para ela, assim, caro, foi uma câmera, que eu me endividei para comprar e meu nome foi pro Serasa. E aprendi a editar num computador que não dava para editar e aprendi do nada, sozinho. Eu me tornei um editor vendo vídeo aula no YouTube. Então eu sempre acreditei no sonho da Ana e, consequentemente, eu fui aparecendo, vocês foram gostando de mim e criei minhas próprias redes sociais. Hoje sou muito bem sucedido, a Ana também, então não tem nada a ver com isso, tá bom? E já teve até advogado aí oferecendo os serviços dele para mim lá no Instagram. Não vai ser preciso, porque eu falei para Ana que hoje basicamente tudo que a gente construiu a gente reverteu nas nossas casas que a gente comprou lá na praia. A gente comprou 2 casas aí avaliadas em R$1,5 milhão cada uma. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: toda a vida do casal foi construída em torno dos sonhos da Ana. Ela queria ser youtuber e ele embarcou no sonho dela. Ele faz sacrifícios, tanto financeiros quanto morais, para o sonho da Ana. Tudo foi construído, eles foram extremamente bem-sucedidos, sim. Ele é um homem extremamente bem-sucedido, mas ele é bem-sucedido nos sonhos da Ana. Sendo assim, os sonhos dele sempre foram colocados de lado. A identidade masculina dele não conseguiu se estabelecer. Isso encontra também paralelos no que ele disse anteriormente. Existe um assunto entre os dois que ele nunca conseguiu fazer ser ouvido. Isso é uma das piores coisas para o homem, porque ainda que a família seja extremamente importante para um homem, mais importante do que uma família são os propósitos e os sonhos desse homem. Os homens têm objetivos que são masculinos. O sucesso, quando é derivado do sonho feminino, é incapaz de preencher totalmente o coração de um homem. E assim ele se esvazia dele mesmo e não consegue mais se estabelecer quem ele é. Entenda o seguinte: os homens nascem de uma digníssima. Eles são criados em um ambiente feminino da digníssima dentro do lar. Eles são controlados e dominados pela mãe, que é a digníssima, ensinando eles tudo o que eles têm que fazer. A masculinidade, a identidade masculina do homem, para ser estabelecida, tudo aquilo que ela quer é escapar do feminino. O homem ele precisa se afastar totalmente dos impulsos, do controle e das vontades femininas para que ele possa se estabelecer como homem. Só assim ele consegue desenvolver uma personalidade emocionalmente sadia. Entretanto, toda a vida dele foi baseada em seguir os sonhos da esposa. A única vontade que ele tinha não conseguiu prevalecer dentro da relação. Mais uma vez ele estava obedecendo. Então, é lógico que ele tenha perdido a essência masculina. Ele começa a não conseguir mais se reconhecer e não se entender dentro da relação. Isso tudo leva a uma profunda sensação de vazio e de estar perdido. Afinal de contas, quem ele é? Ele é aquele que se submete? Ou ele é um homem que é capaz de tomar as suas decisões? Tem mais um pouquinho que a gente tem que assistir sobre isso. Vamos assistir aqui. Mas não quero nenhuma delas, nem trouxe a minha moto também, que ficou lá. Não quero nada, a única coisa que eu trouxe foi o meu equipamento de trabalho, que está aqui, minha iluminação, minha câmera, meu computador, que está aqui na frente, meu mouse, meus suplementos e as minhas roupas. Eu sei que eu tenho capacidade de construir minha vida, acredito muito no meu potencial, então não quero nada, tá? Só quero paz. Isso aqui foi perfeito. Isso aqui é o subconsciente dele falando, gritando sobre o que ele quer na verdade na vida. É se estabelecer como homem, é ter a oportunidade de construir a vida não pelo sucesso oriundo do sonho da digníssima, do sonho feminino. Ele quer a oportunidade de construir toda uma vida, uma reputação, um caráter, uma personalidade de um sonho masculino. Ele quer a chance de se estabelecer como homem na vida. Todo homem precisa encontrar um refúgio do feminino por meio do afastamento. O que ele está fazendo nesse momento é justamente isso, é buscando esse refúgio, é buscando se estabelecer com uma identidade masculina de homem. Eu sou capaz de fazer por mim mesmo, eu não preciso do sucesso, eu não preciso de uma outra, de uma digníssima, eu não preciso ficar à sombra dela. Eu posso me estabelecer, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou competente, eu tenho muito a dizer. É isso que todo homem precisa. Os homens hoje eles são sufocados pela necessidade de sempre obedecer digníssimas em tudo. Porque eu digo aqui uma coisa que é verdadeira. A família é extremamente importante.
Família é extremamente importante. Mas se você dedica a sua vida à família apenas, e você não tem o seu propósito fora da família, você vai ser um homem extremamente infeliz e perdido. Você vai acordar todo dia se perguntando por que a vida vale a pena ser vivida. O que você precisa como homem é encontrar o seu caminho. E é isso que esse rapaz está fazendo. Fico triste pela separação. Eu não gostaria que tivesse acontecido. É triste, você vê que ela ficou muito magoada, muito entristecida. Ela está sentindo muito, mas é algo necessário para a psicologia masculina. E é por isso que ele está bem. Apesar da tristeza de ter sido julgado erradamente, ele está bem. Isso é importante para um homem. Poder se estabelecer e finalmente se encontrar e encontrar o seu propósito. Sem isso, nós somos as mais infelizes das criaturas. Sou o Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição. Compartilhem esse vídeo. Acabei esquecendo, tornem-se membros do canal. Vocês já sabem, a partir do nível 2, canal exclusivo no Telegram. A partir do nível 3, plataforma de aulas e e-books. Eu esqueci de fazer a minha propaganda. Tornem-se membros do canal. Tá certo, pessoal? Abração.